Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro vascaíno não fala de outra coisa, né? Tá? Agora, campeonato acabando, irmão. Campeonato brasileiro tá acabando. Tá? Há um ano atrás, meu amigo, era aquele jogo Vasco e Bragantino. Caraca! Paulinho abriu o placar, Bragantino empatou. E aí o Vasco, depois com o Serginho, segundo tempo, 2-1, aquele sufoco, o Vasco precisando da vitória para não cair. Né? Acabou que quem caiu foi o Santos, o Vasco se livrando na última rodada. Foi desse jeito no ano passado, né? E o vascaíno, cara, cansado das últimas rodadas, naquele sufoco, né, maluco? Esse ano é diferente, cara. Esse ano o Vasco chega na última rodada não valendo quase nada, né? Não cai mais, já está classificado para a Sul-Americana, tá? Com esse elenco, meu amigo, com esse elenco fraco, tá? Ficou de bom tamanho, né? Ficou de bom tamanho aí pro ano do Vasco, para não acabar tão ruim, né? O ano. Última rodada, o Vasco ainda entra brigando por alguma coisa, né? Ele tá brigando ainda por um nono lugar. Não que esse nono leve para a Libertadores, o Brasileirão vai fechar em G8, né? Os 8 primeiros estão classificados aí para a Libertadores. Era G6, o Botafogo ganhou mais uma vaga, né? Porque foi campeão da Libertadores, Flamengo ganhou mais uma vaga, campeão da Copa do Brasil. Abre um G8, Vasco não consegue chegar à 8ª colocação mais, mas pode chegar à 9ª. E a 9ª é o seguinte, meu amigo, o nono vai direto para a 3ª fase da Copa do Brasil, tá? Então o Vasco ainda briga aí com o Cruzeiro para ver quem vai ser o nono, quem vai direto para a 3ª fase da Copa do Brasil de 2025. Tá? O Cruzeiro joga contra o Juventude fora de casa e o Vasco enfrenta o Cuiabá também fora de casa. O Vasco precisa vencer e torcer para o Cruzeiro não vencer, tá? Para que o clube fique em nono e aí crave, né, essa vaguinha, mais uma conquista dentro do Campeonato Brasileiro. Além, né, não só essa questão da vaga da Copa do Brasil, mas também a premiação, né? O nono ganha mais que o 10º, óbvio, tá? E o Vasco, irmão, qualquer dinheirinho a mais é bom pra caramba. Meu amigo, essa última rodada, quem vai sofrer ali no questão de rebaixamento é Fluminense, Atlético Paranaense, Bragantino e olha lá, irmão, Atlético Mineiro brigando para não cair, quem diria, hein? Chegou na final da Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil e agora brigando para não cair. Que loucura, com o time que o Galo tem, meu amigo, que loucura. Scarpa, Arana, Hulk, Paulinho, Daverson, caramba, como é que um time desse chega à última rodada brigando para não cair? Impressionante, cara, impressionante. E aí, como o vascaíno não está falando de rebaixamento, ainda bem, né, a Sul-Americana já cravou, o papo no Vasco hoje, irmão, é a vinda do Vasco, a nova vinda do Vasco, tá? Torcedor muito ansioso, inclusive, com relação a isso, tá? Ontem, né, surgiu a informação de que os italianos, né, o Andrea Radrizzani, estava em negociações mais avançadas, né? E aí depois o Vasco emitiu uma nota explicando que não tem preferência por nenhum investidor. Por que o Vasco está falando isso? Porque o Grego, cara, quando o Grego veio, irmão, falou na imprensa inglesa que ele quer comprar o Vasco, tá? O Grego cravou, eu quero comprar o Vasco. Contratou Edu Gaspar para tomar conta desse projeto, tá? E aí contratou o Bertolucci para intermediar essa negociação. O Grego mostrou que quer. A torcida empolgou, né, cara? O Grego, 22 bilhões de reais em patrimônio, é muita grana, mais do que o John Textor do Botafogo, por exemplo, tá? O Grego tem times que estão brigando lá em cima, Olympiacos toda hora campeão na Grécia, tá? O Nottingham Forest da Inglaterra
tá lá em cima na tabela na Premier League, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, tá? O grego empolgou o torcedor vascaíno, tá? E ontem veio a informação de que os italianos estão mais avançados. O que é isso, mais avançado? Não é que o Vasco tenha preferência pelos italianos, o Vasco até na nota falou que não tem preferência por investidor nenhum, vai ver o lado do Vasco. Mas avançado, a negociação mais avançada é porque os italianos chegaram primeiro, tá? Chegaram primeiro, estão analisando documentos primeiro, tá? Agora o grego deu aquela acelerada, contratando um monte de profissional para cuidar disso, deu aquela acelerada, tá? E aí o vascaíno espera, irmão, que seja o grego, na verdade, tá? O muro de São Januário apareceu até pichado, né? Vende pro grego, né? Questão de bem-vindo Marinax. A galera empolgou, a galera quer o grego. Até porque é o seguinte, o italiano, eu falei para vocês ontem, cara, o italiano foi dono do Leeds United, deixou o Leeds United cair para a segunda divisão, tá? Depois pegou uma Sampdoria também em segunda divisão, é um cara que está pensando no negócio. Isso não é bom para o Vasco, a gente já teve uma péssima experiência, né, na mão da 777 nesse sentido. O grego mostra para o vascaíno que serão novos tempos, né? Novos tempos, ou voltar aos velhos tempos de glória do Vasco da Gama. Parceiro, aí é o seguinte, é botar ordem, né, na casa depois dessa venda, né? Montar um elenco direitinho para o ano que vem. Algumas possibilidades já estão sendo faladas, né? Por enquanto, sem dinheiro, né? Por exemplo, goleiro Kehler, que é o goleiro reserva do Vasco hoje, tem possibilidade de ficar, porque o Internacional não quer ele, tá? E ele está em fim de contrato com o Inter também, tá? Ficaria livre no mercado, o Vasco pode prosseguir com o jogador, tá? Existem algumas possibilidades de jogadores que vão sair. Cara, Matheus Carvalho deve sair, o Kansas City da MLS está muito interessada no atleta, já fizeram proposta de 15 milhões de reais, o Pedrinho não aceitou, mas certamente vão fazer outra proposta pelo jogador. Lucas Piton, cara, acredito que é mais um jogador que vai vazar do Vasco. Ryan, um jogador que o Pedrinho tá doido para vender. Verrete, espero que não saia, tá? Espero que não saia o nosso artilheiro. Palmeiras está de olho, Corinthians está de olho. Espero que o Vasco consiga, né, segurar o atleta, tá? E o Vasco também de olho no mercado em outros jogadores, né? Ontem, inclusive, o empresário do Isidro Pita, do Cuiabá, confirmou o interesse do Vasco, tá? O Vasco está aí de olho também no mercado, por enquanto de forma mais modesta, né? Porque está com pouca grana, mas acertando com o grego ou outro investidor, espero só que não seja o italiano, né? Pelo histórico, não é o investidor que eu gostaria, tá? Mas ainda tem americanos e tem também árabes de olho no Vasco para comprar o gigante da colina, meu parceiro. É essa parada, irmão. Queria que você comentasse aqui, cara, se você tá numa boa expectativa para o ano de 2025 do Vasco ter um bom elenco e já ser competitivo, né? Porque aí agora é o seguinte, é arrumar uma boa venda, tá? E montar um bom elenco para o ano que vem, inclusive com um bom treinador, tá? Tá se falando em alguns nomes, né? Luiz Castro hoje está um pouquinho fora da realidade do Vasco financeiramente. O nome do Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino, está sendo falado, Renato Gaúcho está sendo falado também. Vamos ver quem será o treinador. Primeiro, quem será o investidor que vai comprar o Vasco. Depois, essa montagem de elenco. E aí, quem será o treinador que vai assumir o Vasco? Eu queria que você comentasse aqui sua expectativa para o ano de 2025, tá? E qual sua preferência de treinador para a próxima temporada. Deixa a sua opinião aqui, irmão, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!